Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Estamos trabalhando nesse texto enquanto você procura. Já faz umas 3 semanas que estamos nele. Estamos trabalhando com algumas coisas importantes que estão aqui, que precisamos entendê-las, não é pelo Espírito, não necessariamente pela mente, porque os filhos de Deus, nascidos de Deus, não entendemos pela mente, entendemos pelo Espírito, amém? Me acompanhe nisso? Sim? Então algumas coisas que estamos vendo aqui, versículo 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejais ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Aqui a gente já falou de como se dá esse crescimento para a salvação, não é? Talvez vamos tocar só esse tema, crescimento de salvação. Crescimento de salvação é sinônimo de desenvolvimento da vida de Deus. Amém? Você precisa entender, certo, aqui neste desenvolvimento para a salvação, que quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, Ele o colocou para cuidar da vida. Tudo o que estava ao redor de Adão era orgânico. Consiga entender isso? Era cultivar um jardim, era cuidar das árvores, era nomear os animais, tudo era orgânico. Se Deus quisesse que Adão fosse um empregado, lo botava para administrar uma empresa ou uma fábrica. Se ele quisesse que fosse um professor, lo colocava em uma escola. Mas ele lo colocou em um jardim para aprender a administrar a vida, para aprender a gestionar a vida, a cultivar a vida, a desenvolver a vida. Me está acompanhando? Então, quando falamos de crescimento para a salvação, estamos falando de este desenvolvimento. Ok? A salvação é Cristo. Nós estamos aprendendo na escola de fundamentos. A salvação não é algo que Deus me dá, não é algo como um objeto, é uma pessoa, é Cristo. E quando desenvolvemos Cristo, crescemos nesta salvação. Estamos salvos, mas estamos em um processo, porque há que crescer para a salvação. Me está acompanhando? Sim. 2 verbos que indicam isto, é o primeiro verbo, não é? Despojando, mandando embora, abrindo mão. Me acompanha nisso ou não? Sim. Então o exercício para o desenvolvimento da salvação, o exercício para um crescimento para a salvação, é que eu preciso deixar coisas e desejar outras coisas. De uma maneira simples, nós precisamos rejeitar, ou aqui diz despojar o velho homem. Na semana passada, falamos em Colossenses capítulo número 3, que o apóstolo Paulo fala, certo, despindo ou se despojando do velho homem e se revestindo do novo homem conforme Cristo. Então, quando falamos de desenvolvimento de salvação, estamos falando que há que deixar coisas e adquirir outras coisas. De uma maneira simples, de uma maneira que você possa entender. Que preciso deixar? As práticas do primeiro Adão, as práticas do velho homem, entendendo que nenhuma prática, por mais que ela tenha um cunho religioso, mas que é praticada no primeiro Adão, não agrada a Deus. Isso precisa ficar muito claro. Deus não recebe nada que seja na minha força, porque Ele é Espírito. E tudo o que é na minha força é com base na carne, na minha vontade, no meu desejo. Ele não recebe. Quer dizer, você fica com sua consciência tranquila, mas para Deus não traz um acréscimo. Não sei se você me entende. Não um acréscimo para Deus, mas não traz um acréscimo no desenvolvimento da sua salvação. Ok? Observe o que eu vou lhe dizer. A cruz é muito mais que perdoar pecados. Porque se a cruz só perdoasse pecados, nós tínhamos um Adão perdoado. E um Adão perdoado ainda não correspondia à demanda de Deus. Me está acompanhando o que eu quero lhe dizer? Me está entendendo? Se o perdão dos pecados fosse o único caminho pelo qual Cristo veio à terra e por isso Ele morreu na cruz, não seria suficiente. Porque teríamos um primeiro Adão perdoado. E um primeiro Adão perdoado era a mesma coisa. Porque ao comer do fruto proibido, ele não só transgrediu a lei de Deus, mas adquiriu uma nova natureza. Uma natureza que não tem condições de se relacionar com Deus. Me faço entender? Sim. Por isso que o apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer: aquele certo, em Cristo Jesus somos uma nova criatura. Essa nova criatura fala de nova natureza.
Não fala de alguém que agora não bebia e agora, é dizer, bebia e agora não bebe mais. É dizer, a vezes relacionamos salvação com isso. Salvação com isso, estou deixando de fazer coisas. Mas se ainda continuo fazendo isso na força do braço, é na força do homem, está entendendo? As outras religiões também fazem. Também mudam as pessoas, não é? Me está acompanhando? Então eu preciso me despojar e desejar. Esses dois verbos indicam a prática do desenvolvimento para a salvação, deste crescimento para a salvação. O apóstolo Paulo continua, certo? E relata: se es que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando vós a Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Parte pelo particular, parte pelo singular. Não é? Precisamos nos achegar. A palavra pedras está em um plural, mas aponta para o particular. Nós, como pedras vivas, precisamos nos achegar a Cristo para conferir como vai o desenvolvimento desta salvação. Me está entendendo? Não nos aproximamos mais nessa expressão do antigo pacto. Entro na tua presença, estou diante do Senhor. Não me achego com a mesma motivação, mas me achego para conferir. Está acompanhando? Me enxergo para me medir, não Deus me medindo, mas para me medir como vai meu desenvolvimento. Há 2 ou 3 anos atrás falamos que Deus de tempo em tempo Ele vem e faz uma vistoria na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja, por assim dizer. Me acompanha? Lembra isso quando falamos da visitação do Senhor? A visitação do Senhor é uma vistoria. É como quando um engenheiro vem ver como está a obra que está sendo realizada. Me acompanha nisso? Lembra disso? A visitação do Senhor não é que Ele venha tomar chá com a gente. Não é que Ele vem, certo, para bater um papo com a gente, tomar café e bolinho de chuva. Não. Ele vem para ver como estamos construindo. E esse construir não é necessariamente a igreja. É como estamos desenvolvendo a vida de Deus em nós. É fácil entender? Então preciso me achegar, preciso me aproximar, preciso me conferir. Falamos a semana passada que régua mede linealmente, mas o prumo mede o nível e a profundidade. Então a ferramenta para mensurar como vamos, para medir como vamos, Deus usa o prumo. E já falamos de prumo aqui nesta casa também. Está acompanhando? O prumo não só mide um nível, certo, como está o muro, mas ele também mide profundidade. Vimos um texto lá no livro de Atos, quando naufragaram, certo, o barco do apóstolo Paulo, e eles tiraram uma sonda, e em algumas traduções, essa sonda, para ver qual era a profundidade das águas, era um prumo, porque é o mesmo princípio. É algo que é pesado, certo, que vai chegar no fundo das águas e vai medir, certo, quantos nós há de profundidade. Então nós precisamos nos aproximar da pedra viva, que é Cristo. Sai a palavra pedras, mas somos particulares. Está falando de nossa preocupação conosco, não é? Mas ao mesmo tempo, em contraponto, em contrapartida, ele vai trazer que estamos sendo edificado casa. E aí ele introduz o coletivo. Está acompanhando? Que fica muito claro no versículo número 9, este coletivo. Se você pegar o coletivo aí, o versículo número 9. Versículo número 9. Que é o que pulamos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas à luz. Todas essas palavrinhas são substantivos coletivos: raça, sacerdócio, certo, nação e povo. Não está falando de indivíduos agora, mas está falando do coletivo. Então nós precisamos ter uma preocupação com este desenvolvimento para a salvação. Nós temos que nos preocupar com o particular, que a gente chama de particular e não chama de individual, para não incentivar o individualismo.
que é algo que está de muito moda, não é? Até em nós está no individualismo, sabe? Eu encontro dificuldades com filhos espirituais, certo? Quando ele diz, não, eu ouvi Deus e é assim mesmo, então é o individual. Certo? Mas a gente está vendo que em prol do individual se está corrompendo todo o coletivo, porque já não tem mais tempo. Não, mas eu estou pensando em mim, na minha casa, sim, mas e o coletivo? Me faço entender? Não há como se dedicar só a um. Por isso estão as duas coisas em este texto. E eu preciso dar atenção às particularidades da minha vida, como por exemplo que a minha vida espiritual, certo? A minha família, mesmo que a minha família seja um grupo coletivo, também faz parte do particular. Precisamos cuidar da nossa família, precisamos, mas também precisamos tomar atenção ao coletivo, porque senão a gente vai virar uma ilha. Me faço entender? Então o apóstolo Pedro, em toda a sua precariedade, porque em comparação ao apóstolo Paulo, Pedro é precário nas suas colocações, mas nas suas epístolas ele é muito cirúrgico, ele é muito preciso, ele aponta para que desenvolvamos a nossa salvação, desenvolvamos crescimento para a salvação, preocupando-nos em dois aspectos, o particular e o coletivo. ¿Me está entendendo? En la Biblia no aparece la palabra equilibrio. La palabra que bíblica, ni bíblica, escritural para equilíbrio é domínio próprio. Você não vai encontrar a palavra equilíbrio na Bíblia. A palavra equilíbrio não é bíblica. Então, o que usamos para falar dessa dosagem de lo particular e de lo coletivo? Domínio próprio. Você precisa entender que você precisa cuidar tanto do particular como do coletivo. Me faço entender? Porque por mais que estejamos bem no individual e deixamos certo o coletivo, estamos perneta. Nos transformamos num saci pererê da fé. Porque só temos uma perna. Nesse sentido, me está acompanhando? Compreende isto? E o apóstolo Pedro coloca muito bem. Ele parte do menos para o mais. Me está entendendo? Então a gente precisa dosar isso. A gente precisa ter domínio próprio para isso. Não é? Quando a gente é criança, ontem escutei algo, não na pregação, não sei que, algo estava assistindo, e ele disse, a criança tem a particularidade de se preocupar só com o que é dela e com o que lhe afeta no presente. A criança cuida do que é dela e está preocupada tão só no presente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos amadurecer, nós não podemos pensar só no presente. Me está entendendo? É claro que a nossa fé, a nossa confiança está em Deus, mas não podemos, não, eu estou bem agora. Beleza, e amanhã? Esse é o grande lance. Porque o fruto, queridos, ele precisa permanecer. Ele não pode ser de um momento só. Então precisamos nos preocupar do individual, do particular. E precisamos dar atenção ao coletivo. E aqui gostaria de, talvez alguns de vocês vieram, gostaria de contar uma historinha, não uma historinha, uma situação real que eu escutei lá no último jornal da Globo da noite. Não é? E quantos moram em condomínio? Ou já moraram? Eu já morei em condomínio. Nós moramos em um rodeio e essa era uma realidade. Lá no rodeio era rateada a água. Não era assim, Denise, lá no seu prédio, Wagner, no teu também? É decir, todo mundo consumia água e depois o valor da água era dividido pelos moradores. E se havia alguém que não morava, decir, porque a vezes os prédios estavam vazios, não é? Era quando não havia condomínio, nós pagávamos toda a água. Então deram um exemplo lá no último jornal da noite, não sei como se chama, da Globo. Não sei como se chama. Não, sim, mas tem um nome, assim como do meio-dia tem o jornal hoje, tem um nome, certo? O jornal da manhã tem nomes. Não me lembro como chama-se o jornal da noite. E eles deram um exemplo que num condomínio, certo? Assim como no rodeio, quando todo mundo pagava água, certo? Não se preocupava no consumo individual, decir, no final chegava a conta da água e rateava por 40 apartamentos, certo? Por poner um caso. Ninguém cuidava da água. Todo mundo tomava banhos prolongados. Se eu estou dizendo assim, não, todo mundo paga. Todo mundo paga. Todo mundo paga. E saíam de conta de água aproximadamente R$90 de água por cada apartamento. Está entendendo?
E aí mudaram a síndica. E a síndica, mesmo que era coletivo, ela colocou medidor de água em cada departamento e a partir de agora cada morador pagaria a sua água. E ela disse que tiveram uma mudança brusca, porque agora as pessoas não tomavam banho de 20 minutos, senão de 10, 12 minutos, porque quem pagava a água eram eles. E eles baixaram as contas de água a aproximadamente R$60. Então de 90 baixaram para 60. E tem um nome na economia, ou lá, nisso, tem um nome, eu vou ver se eu procuro de novo, ele tem um nome, me está entendendo? Depois eles fizeram um exercício. Mas que achei interessante, que quando, aquilo que falamos no último culto, quando o coletivo, certo? Quando nós, a ver, como seria a palavra? Quando nos refugiamos no coletivo, a gente perde a consciência do particular. Então a gente, como exemplo lá, a gente toma banho, certo? Prolongado, vai, isso todo mundo paga. Aquilo que nós falamos no último culto. Alguém termina se beneficiando quando estamos com uma má consciência do coletivo. Aquilo que falamos no último encontro. Alguém termina sobrecarregado. Alguém termina pagando o que não precisa pagar. Agora, quando a coisa atinge no coletivo, em um particular, a coisa muda. Sim ou não? Okay? Outra coisa que me chamou a atenção, pense nisso. Uma outra coisa que me chamou a atenção. Certo? Eu escutei esta semana, aparece em uma propaganda que fazem sobre o governo de São Paulo. E ele fala assim, quando a energia, a água sumiu e era para... a tendência era, então vamos subir a energia, aquele que gasta muito, vamos subir a energia. Que foi o que fizeram os governos passados, sim ou não? Sim. Colocaram meta, é decir, se você gasta X, você paga tanto. Se você gasta mais disso, a coisa vai ficar mais cara a energia, certo? Mas o governo de São Paulo, na última administração, em vez de cobrar multa, ele favoreceu os que gastavam menos. Me faço entender? Sim. Então ele disse assim, nós não vamos multar ele que gasta mais, mas nós vamos incentivar ao que gasta menos. Vamos lhe dar um incentivo àquele que ocupa menos energia. Achei tão interessante esses dois exemplos, que serve para nós pensar. Porque quando temos um coletivo, certo? Porque lo temos, mas não damos importância para o coletivo e tão só queremos nos beneficiar particularmente do coletivo, alguém paga mais caro pela água. Me faço entender? Eu estou buscando exemplos para que você possa entender. Então quando decimos, não, mas todo mundo paga. Ah, se não vou eu, alguém ajuda. Me está entendendo? Ah, se não sou eu el que dá, alguém dá. Às vezes a gente pensa assim, não é verdade? Uma vez eu perguntei para o Sidney, porque ele estava faltoso, certo? Lembra do Sidney? Sim. E eu disse, Sidney, qual é, cara? Você faz tempo que não vem, a gente sente falta de você. E ele falou para mim assim, será que você sente falta? Eu disse, cara, e você me conhece, não é? Você conhece. Então, eu sinto falta. Eu falo, eu acredito que você sente falta, mas não sei se todos os demais sentem falta. Me está acompanhando? Então, o que quero lhe explicar com isso? Que eu posso estar em um coletivo, mas posso estar em um coletivo com uma mentalidade errada. Me faço entender? Você pode dizer, não, mas eu estou em um coletivo. Certo? Eu vou citar o Sidney, não falando mal dele, mas porque ele não está, para que ninguém se sinta aludido com o que eu vou dizer. Sabe o que me preocupava no Sidney? Que o Sidney era cometa, não é? Ele aparecia de tempo em tempo. E toda vez que ele aparecia, ele falava assim, estamos juntos. Então um dia eu chamei e disse, cara, nós precisamos entender uma coisa. Eu acho que eu entendo estar junto de uma maneira diferente da que você entende estar junto. E ele falou, como assim? As paradas dele. Eu falei, cara, porque tu disse estar junto, mas tu é cometa. Tu aparece cada 3 anos. Como é esse estar junto? Porque para mim estar junto é estar junto. Me está entendendo? E estamos falando de junto. O outro dia eu falava para a Cris que todos aqueles que vêm do Jardim Universo, que tiveram uma experiência, certo? Uma experiência feliz para mim, não tenho nada contra de ter tido o pastor Eliel como pastor, mas eu quero dar parabéns para vocês. Porque vocês superaram o pastor da visita do cafezinho. Lembra que era um conflito do começo? Não, mas o Dario não vai para minha casa, não toma café comigo.
E o Eliel chegava nas manhãs, sim ou não, Adriano? Adriano? Não é, Ricardo? Então, aqueles que estavam acostumados a essa prática, superaram isso. Me está entendendo? Então não estamos falando juntos necessariamente de comer juntos. Porque comemos juntos. É claro que não podemos comer em toda a casa. Uma porque não dá, outra porque vamos engordar até não querer mais. Sim ou não? Me está acompanhando? Mas como falamos o domingo passado, precisamos estar juntos naquilo que entendemos que para que fomos chamados. Existimos por uma razão. Quando nós saímos da Igreja Presbiteriana da Graça, o primeiro que deixamos claro que nós saíamos para fazer outra igreja ou montar outra igreja igual a essa. Me está entendendo? Porque se fizéssemos, estávamos saindo por divisão. Porque sair para fazer o mesmo. Me está entendendo? Se alguém sai para repetir o mesmo modelo e não estou mandando recado para ninguém, está entendendo? Então, só estou dando um exemplo. Essa pessoa saiu com problemas. Me faz entender? Porque de fora, certo? É porque não concordava com uma coisa, mas ele repete o mesmo modelo. Sempre deixamos claro, estamos saindo, certo? E com a apostila, certo? A matéria de fundamento de graça e verdade, os que estão fazendo e os que fizeram, entenderam que quando há crescimento espiritual, o crescimento espiritual produz rupturas. Os que já passaram pela matéria sabem. O crescimento da vida espiritual te vai mover de lugares, de geografias e te vai fazer romper com pessoas. Não que você vai deixar de ser amigos, mas você não terá mais uma convivência com certas pessoas. Por quê? Porque elas ficaram para trás ou você ficou para trás, mas porque houve crescimento. O crescimento nos separa às vezes. Me faço entender? Sim. Me acompanhe nisso? Porque quando você passa do ensino básico ao ensino médio, às vezes não são os mesmos colegas do ensino básico para o ensino médio. Por quê? Porque você está avançando. Quando saímos do ensino médio para a faculdade, é outra realidade, é outra relação de pessoas. Me está entendendo? Isso não quer dizer que todos os que saem de uma igreja saem por crescimento. Sim. Me está entendendo? Mas a gente começa a entender algumas coisas. Me está acompanhando? Então nós precisamos entender, nós precisamos sonhar juntos. Esta casa tem uma identidade. Me está entendendo? E a gente não vai negociar identidade a não ser que Deus nos queira trazer um acréscimo. Me está entendendo? Esta igreja, certo? Esta casa paterna, esta comunidade de fé, tem dois segmentos, se podemos dizer assim, dentro de nossa reunião: adoração e palavra. Não temos outra coisa. Sim ou não? Temos um único objetivo aqui. Um único objetivo. Desenvolver a vida de Deus nas pessoas. E entendemos muito claro que isso não se faz necessariamente com atividade. As atividades são consequência do desenvolvimento da vida de Deus nas pessoas. Se as atividades chegam, amém, mas se elas não chegam, pouco importa se estamos desenvolvendo a vida de Deus ou não. Me está acompanhando? Então nós precisamos sonhar juntos. Nós precisamos sonhar juntos. Não podemos repetir esse modelo lá do condomínio. Ah, não, é que todos pagamos a conta, então vamos desperdiciar água. Não. Não podemos nem desperdiciar tempo, não podemos desperdiciar recursos, não podemos desperdiciar habilidades. Cada um de vocês tem características próprias que Deus confiou a você. E você não pode estar lá no condomínio e dizer, não, é que pagamos tudo o mesmo. Me faço entender um exemplo? Eu quero chamar a responsabilidade de cada um de nós. Me está entendendo? Há algo que Deus te confiou. Dentro deste macro, há um micro que Deus te confiou. O 2 de Reis, capítulo número 6, diz que para ampliar o lugar, cada indivíduo, certo, foi à beira do rio Jordão para cortar uma viga. E cada um trouxe seu aporte para a expansão. E isso é o que nós precisamos entender. Me está entendendo? Há uns que cooperarão braçalmente, há outros que cooperarão com orientação, há outros que cooperarão com recursos, há outros que cooperarão de outra maneira. Mas eu não posso me esconder no coletivo. Não posso dizer, não, eu faço parte. É dizer, como digo, eu estou usando o Sidney, mas a gente precisa repensar nessas coisas. Não, estamos juntos. O que significa estar junto? Talvez o que significa para mim estar junto não seja o mesmo que para você. Então a gente tem que chegar a um consenso. Me está acompanhando? Por exemplo, destes dias para cá, eu me tenho perguntado o que significa ser líder? O que significa ser pai? O que significa ser um pastor de uma igreja?
Eu me tenho perguntado, não porque não saiba, mas porque eu acredito que a gente precisa fazer uma releitura dessas coisas. O que significa ser filho? O que significa ser membro? O que significa ser discípulo, talvez? Eu estou dando vários nomes que ao final da conta significam a mesma coisa, mas a gente precisa definir coisas. Porque mesmo que nós estejamos desenvolvendo de maneira particular a vida de Deus, a gente precisa ter alguns pontos em comum, porque senão há divergência, porque senão não há acordo, e se não há acordo não há progresso. Me faço entender? Então somos todos um povo, não é? No futuro vou tocar que mesmo que haja um sacerdócio, igual que na tribo de Levi, não é que há castas nem hierarquia, mas há diferentes colocações. Porque esse é o outro equívoco. Somos todos sacerdotes, então não preciso mais do Dario, porque eu sou sacerdote. Ou não preciso mais da orientação de ninguém, porque eu agora cuido da minha vida, eu também sou sacerdote. Sim, somos uma nação sacerdotal. Mas como na tribo de Levi, havia levitas, sacerdotes, e havia sumo sacerdote. Que não era mais nem menos, não era uma pirâmide hierárquica, que se diz? Hierárquica, não era uma pirâmide hierárquica, mas eram funções diferentes. Então a gente precisa entender o nosso lugar. Nem todo mundo pode ser coração, nem todo mundo pode ser pulmão, nem todo mundo pode ser rim, nem pâncreas, nem fígado. Mas precisamos das veias, precisamos das artérias, precisamos das células. Está entendendo? Precisamos de los pelinhos da nariz, da orelha, do braço, em todo o corpo. Alguém tem que ser unha. Me está entendendo? Mas todos cooperamos, querido. Me está entendendo? Quando olhamos para esta analogia de corpo, certo? O apóstolo Gustavo Lara, certo? Tanto como Jonathan dizem que corpo e matrimônio são a melhor alegoria para falar de cooperação. Quando a gente diz somos corpo, isso está apontando, sinalizando para uma cooperação mútua, em todos os sentidos. Me está entendendo? Não é que nós somos um corpo, é a melhor alegoria, a melhor ilustração para falar como um coopera com o outro. Porque é assim o corpo. Já ministrei isso sobre você. Eu não vejo meu coração dizendo para o pulmão, pulmão, vou estar preguiçoso hoje, hein, cara? Chegou atrasado, hein? Passamos 5 minutos a ensinar. Você escuta seu coração xingando o pulmão? Você escuta o pulmão xingando o rim? Porque ele não está fazendo sua tarefa? Não, não é? Agora, queridos, cada um de nós já passamos por uma doença momentânea, já passamos por algum momento de dor, e a gente sabe que o mínimo que acontece em seu corpo reflete praticamente em todo o corpo. Sim ou não? Uma cutícula mal tirada, parece que o dedo está assim. Sim ou não? Uma unha encravada do pé, parece que tudo está ruim. Sim ou não? Um dor de ouvido, um dor de dente. Me está entendendo? Não olhemos o corpo como dor, mas olhemos quando alguém deixa de fazer a sua função. Eu vou lhe colocar outro exemplo. Quando os rins deixam de fazer a sua função, complica tudo. Sim ou não? Quando o pâncreas deixa de produzir o que ele precisa produzir, produz um caos que leva à morte. Então nós precisamos repensar o coletivo, mas à luz do particular. Não são duas coisas separadas, são duas coisas que se complementam. Amém, queridos? E como eu disse o domingo passado, o Ninho das Águias, nós somos um povo ensinável, nós somos um povo que aceita o tranco. Me está entendendo? Mas Deus quer nos levar a algo a mais. E não algo a mais financeiro. Não algo a mais... Não necessariamente pense, algo a mais, por assim dizer, para nós, Deus nos vai dar um templo. Deus não está nem aí com isso. Quem está preocupado com isso é o Dario, talvez. Me está entendendo? Mas Deus quer nos elevar a algo. E para isso, nós não podemos só olhar por separado. Não podemos esquartejar o corpo e pensar só coração, pulmão, rim. Não. Nós precisamos pensar como um todo. Palavrinhas como raça, fala de um coletivo. Povo, fala de um coletivo. Nação, fala de um coletivo. Você está acompanhando? Deus nos está dando oportunidades. Já falamos isso muitas vezes. E não é usando uma pressão, mas a gente não sabe o dia de amanhã.
não sabe como isto vai virar. Me está entendendo? Por isso, a gente não pode pensar só em nós. Não podemos ser crianças. Me está acompanhando? Amanhã eu posso precisar de você. Você pode precisar do Adriano Vitor. Ou de cada um, como já vivemos situações aqui. Me está entendendo? Então nós precisamos entender esse coletivo à luz do particular. Não só, particular estou bem. Coletivo, não, estou indo no culto. É muito mais que isso. Me está entendendo? Então, nestes dias, nós estamos sendo orientados, exortados, alinhados a olhar para o particular, mas não em detrimento do corporativo. Temos uma missão corporativa. O ninho das águias existe por uma razão. Certo? E já ficou claro, acredito que para todos nós, que não é para acumular gente. Não é para acumular gente, porque não acumulamos gente. Está entendendo? Hoje, esta semana, eu recebi um moço que conheci lá atrás, o Luciano, o filho do Uriel. E ele, da farmácia. E ele vinha pastor, preciso conversar com você. E ele me contou tantas coisas dele, certo? E eu pude dizer para ele, olha, nós não temos bem essa pegada de coisas da vida dele que ele precisava sarar. Sarar no sentido de tirar dúvidas. Então, está mais que claro que nós não acumulamos gente. E a intenção do Dario não é acumular gente. Está entendendo? Porque já disse para você, o que a gente toca não são necessariamente os que se sentam numa cadeira todos os domingos. A nossa esfera de ação vai muito além de los que se sentam a ouvir. Me está entendendo? E não só minha, de todos nós. Há pessoas que te olham, há pessoas que te conhecem. Certo? Por assim dizer, entenda, é uma piada. A gente não pode ir pecar tranquilo. Está entendendo? Por quê? Não, por quê? Porque está no supermercado. É, pastor. Lembrou do pecado, hein, pastor? Ei, Gil. Fala, Gil. Está entendendo? Não sei. A vezes você anda, a vezes eu falo assim, anda no supermercado, entro pelo, como chama lá, por o corredor. Mas o Senhor, pastor. A quinta-feira, no dia da mulher, eu levei a Cris a jantar com meus filhos lá no shopping, não é? A comer alguma coisinha diferente lá. E estávamos lá com o Pablo, a Cris pagando, certo, lá o estacionamento. E o Pablo estava vendo nessa saída como posterior do shopping, não é? Para o estacionamento lá, não na frente, certo? Ele estava vendo a tela lá e eu me apoiei assim e fiquei olhando para a porta. Eu acho que umas 3 pessoas entraram e... Mas o Senhor, pastor. O Senhor, pastor. Eu não sei de onde me conhecem, entendeu? A isso que eu me refiro. A gente se torna público. Me está entendendo? Então a gente não toca só aqueles que se sentam todos os domingos naquilo que chamamos igreja. A esfera de ação é maior. Me acompanhe nisso? Então, gente, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é desenvolver Cristo na vida das pessoas. Está acompanhando? Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter clareza disto. O coletivo ele precisa ser observado à luz de minha responsabilidade particular. Entendeu? A mesa é uma ilustração disso. Cada um traz o seu aporte. E quem não traz, está comendo o pão do outro. Está sobrecarregando o outro. E não me estou referindo àquele que não tem condições de trazer. Amém? Porque aquele que não tem condições de trazer, a gente tem prazer em compartilhar o pão com ele. Me faço entender? Sim. Mas aquele que por qualquer coisa não traz, ele está pensando. Porque ele poderia trazer. E não é uma reivindicação. A gente não está marcando quem traz e não traz. Fica tranquilo. Só que a mesa é um bom exemplo. É um bom exemplo. Na mesa, cada um traz seu particular, mas que afeta o coletivo. Então nós precisamos pensar nessas coisas. Precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos romper a nossa bolha. Amém? Há coisas que nós vamos fazer que vão favorecer outros. E há coisas que vamos ter que fazer, entre aspas, por nós mesmos. E outras vezes, a ação de outros, os favorecidos seremos nós. Amém? Então, quando falamos de chegarmos à pedra, é para conferir. Mas depois parte para o coletivo. Somos edificados casa, dentro de uma grande construção. Qual é o meu lugar? Qual é a minha resposta? Eu não sei se você, e com isso eu vou terminar. Acredito que a grande maioria já viu
ou participou daquela, como se chama, uma pirâmide humana que faz no rio, faz na piscina. Você já fez alguma vez? Está entendendo? Os que vão abaixo, querido, são os que aguentam mais peso. ¿Me está entendendo? É um trabalho de equipe. Os que aguentam mais vão na primeira fileira. ¿Me está entendendo? Na segunda fileira vão os que são um pouco mais leves e mais em cima, os mais leves, para poder manter o equilíbrio. Então, querido, de repente te tocou embaixo. ¿Me está entendendo? Porque você é pedra grande. Você resiste mais peso. Você é mais forte. ¿Me está entendendo? Lembra lá, primeira de Reis, capítulo 5, versículo 17? Pedras grandes, segunda parece, não é? Segunda. Pedras grandes, pedras preciosas, pedras trabalhadas. Então, querido, cada um tem sua responsa. Eu, querido, eu aprendi, eu tiro de letra isso. Eu tenho nenhum problema. Eu tenho nenhum problema em fazer coisas que outros acham que não é para mim fazer. Se eu entendo que é a minha responsabilidade, eu não tenho nenhum problema em fazer. Está entendendo? Eu não fico falando, mas por que fulano não veio? Por que teu outro não ajudou? Não, é a minha responsabilidade. É igual que em casa. Eu sou o último homem, eu sou o zagueiro que tem que parar o atacante. Ou eu roubo a bola dele, ou eu faço falta. Essa é a minha mentalidade. Em casa, eu sou o último homem. Está entendendo? As coisas chegam para mim para ser solucionadas. Na igreja, a mesma coisa, eu sou o último homem. Então, ou eu paro o ataque, ou eu faço falta. Mas eu não posso, em um vocabulário de bola, tá entendendo? Eu não posso deixar que o atacante passe. Porque depois de mim só tem um goleiro. Então, é chamar a responsabilidade da parte que nos cabe. E como a gente já falou, não te estamos chamando para ser um pregador. Se você entendeu que teu aporte a esta casa é financeiro, então seja fiel como financeiro. Não tem problema. Há pessoas que foram traídas aqui para sustentar isso. Me está acompanhando? Há outro que diz, não, meu aporte é braçal. Aonde? É na área de serviços gerais, que a gente chama de uma diaconia geral. Ok? Seja fiel a isso. Não lhe estamos pedindo que você se reinvente. Não lhe estamos pedindo que você, não, agora me está pedindo que eu faça outra coisa. Não. Me está entendendo? Me acompanhe nisso. Eu vou colocar um exemplo agora bem doméstico. Me está entendendo? Se a gente olhar para o Gil e a Thelma, a gente esperaria, certo assim, em uma visão religiosa, que o Gil manifestasse como mais características, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Mas sabe qual é o papel do Gil? Dar cobertura para a Thelma. Enquanto a Thelma se manter sujeita a seu marido, ela vai poder chegar longe. Ele não precisa ser um pregador, a isso que eu me refiro. Porque a gente tem essa ideia, não, é que é o marido da pastora, então precisaria ter uma participação mais, sim ou não? A lo melhor até cobra, não aqui, mas em algum momento cobram isso dele. Não, sabe qual é o papel dele? É cuidar da Thelma. É ser cobertura da Thelma. É dar essa proteção de marido, de homem, me está entendendo? Que a Bíblia requer para que podamos cumprir o nosso ministério. Me está entendendo? Por que estou dando esse exemplo? Você está aqui ou não? Sim. Porque às vezes a gente diz, não, mas o tio tinha que ser pastor também, então, mas ele não prega, mas ele não canta, ele não faz nada, meu. Olha, não, assim. Deus está revelando o coração, cara. Porque quando eu falo assim, é porque ele pensa. Ainda bem que ele pensa, não essa coisa, mas tem que pensar. Me está acompanhando ou não? Percebe isso ou não? Mas o papel dele é esse. Quando me perguntam assim, mas você deixa a Thelma lá, assim, sozinha, eu falo, olha, eu confio na Thelma, porque eu sei que dentro de seu entendimento de família, ela está sujeita ao Gil. E isso para mim é o mais importante. E depois eu tenho sinais claros que ela se sujeita a mim. Então não tem problema em deixar ela. Porque o problema é deixar uma mulher quando não se somete a ninguém. Você está aqui no que eu estou explicando? Que o problema não é que é uma pastora assim, mas ela se sujeita a alguém, ela está baixo cobertura, como a Bíblia fala, não dessa cobertura antiga, mas ela tem alguém que a protege, alguém que a guarda, alguém que a socorre num momento determinado. Então esse é o padrão bíblico. Dizer, marido de pastor não precisa pregar, não precisa cantar, não precisa ser diácono, não, precisa ser marido. Me faço entender? Então precisamos, nestes dias, rever o nosso coletivo em função do particular. Ok? O particular. E não só nos carregar para o particular. Não, eu estou bem.
Para mim está bem, está de bom tamanho. Amém? Esta palavra, a gente vai voltar com ela para falar de sacerdócio de maneira geral. E depois também vamos concluir com ela conforme a ordem de Melquisedeque. Precisamos entender isso. Porque ela demanda para nossos dias. Para que possamos desenvolver aquilo que se nos está colocando nesse momento. Amém? Vamos a orar agora. Queria que ficasse de pé para fazer circular o sangue. Senhor, te damos graças, Senhor, nesta manhã. Senhor, nos ajuda, Senhor. Senhor, não queremos repetir o exemplo do condomínio. Não queremos repetir, Senhor. Não queremos repetir o exemplo do condomínio. Senhor, de uma maneira a exemplo, Senhor, que tenhamos consciência do particular sem perder o coletivo, Senhor. E haverá, Senhor, não uma economia, mas haverá um progresso geral, Senhor. Porque no exemplo daquele condomínio houve uma economia que trouxe benefícios em um coletivo, Senhor. Quando pensamos, Senhor, em um coletivo desorganizado, se podemos dizer assim, temos prejuízo. Mas quando pensamos em um coletivo partindo de nosso particular, Senhor, pensando que o bem que administramos, Senhor, é como que se fosse o bem de meu irmão, Senhor, é assim que precisamos entender a projeção do Evangelho nestes dias. No nome poderoso de Jesus, Senhor, nos ajuda. Cambia a nossa mentalidade, Senhor. Muda a nossa mentalidade. Senhor, este é um problema de mentalidade, Senhor. Senhor, muitas vezes nós decimos que temos uma convicção, mas a nossa mentalidade nega a nossa convicção. Senhor, eu vi um vídeo nestes dias, Senhor, que dizia, Senhor, algo semelhante a isso, Senhor. Que ser feminista, Senhor, não é, Senhor, defender os direitos da mulher necessariamente, mas é mudar, Senhor, de mentalidade. Porque durante anos fomos educados que as mulheres não podiam estar em certas posições. Então, quando nos falam de juiz, Senhor, a gente nunca imagina, Senhor, que possa ser uma mulher. Há certos segmentos da sociedade que a gente não imagina, não passa nem por la mente, por nosso subconsciente não passa. E quando alguém nos pergunta, a gente sempre relaciona com masculino. E não porque sejamos maus. Senhor, aquela pesquisa revelava que próprias mulheres não identificavam certas profissões como masculinas, como femininas, só masculinas, Senhor. Então, Senhor, não eram mulheres que apelavam ao feminismo, Senhor, mas, Senhor, seu aspecto cultural negava o que elas acreditavam. Então, Senhor, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa cultura, Senhor. Muda a nossa cultura, Deus. O Senhor nos tem dado provas suficientes, Senhor, de que o coletivo funciona, Senhor. Quando cada um está encaixado, quando cada um, Senhor, olha o coletivo, Senhor, não como sobrecarregar alguém, não como uma massa onde vou me esconder, Senhor. Só um lugar onde posso manifestar aquilo que conquistei no particular, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser efetivos em um coletivo, Senhor. Nos ajuda a ser práticos em um coletivo, Senhor. Nos ajuda a ter iniciativas em um coletivo, Senhor. É o que nós pedimos nesta manhã, Senhor. Neste dia, em favor nosso. Como testemunho do coletivo, a Renata, certo, foi para a cirurgia, já está em casa. Está passando bem, certo? Ela, certo, os que acompanharam antes da gravidez, foi detectado nela que ela parece que tinha dois cistos. E havia que havia uma suspeita que era sólido, então tinha que fazer, certo, todo esse processo para não saber se era câncer. Não é? Mas depois do parto, certo, ela precisou refazer todos os exames de novo. Não tinha condições de fazê-lo, certo? Entrei em contato com meus pais lá no Chile, certo? Meus pais mandam uma oferta mensal para mim todos os meses. Eu disse para meus pais, pegue essa oferta e libere lá 2 meses para a Renata. E ela pode fazer o exame, certo? Entregou o Jupo o dia que se operou. De los dois cistos, só tem um que diminuiu de tamanho. Parece que tinha 6 centímetros, agora tem 4. E ele não é sólido. Amém? Então está descartada, certo? Qualquer possibilidade de algum câncer. Me está entendendo? Esse é fruto do coletivo. Me está entendendo? Esse é o fruto do coletivo. Certo? Recebi uma mensagem agora, muitos vieram antes de mim. O Carlos e a Lídia estavam lá
no pronto-socorro tomando soro porque está gripado. Já foi dado de alta, vamos orar por ele. Temos outra situação, a Mari está com um problema neurológico. Não é? Mais ou menos assim, não é, Mari? Ela tem uma forte dor, certo? Ela precisa passar por um especialista que é um neurólogo. É isso? Neurologista. Muito bem. Então nós precisamos. Eu disse, entenda-lo bem, de novo, não é? Eu disse para Cristo um dia no carro, amor, só foi eu dizer que nós tínhamos que levantar como cidade de refúgio e nós lascamos. Em um bom sentido. Não é? Porque depois de aí, não sei se vocês perceberam, estamos começando o terceiro mês e já temos sido acionados para o coletivo violentamente. Sim ou não? Liberamos a palavra praticamente e aconteceu a situação com o Asaf. Sim ou não? Então a gente precisa ficar esperto, queridos. Não sei se você me está entendendo. Não, liberou a palavra e agora nos complicamos. Não é isso. Deus nos está dando um ambiente de desenvolvimento para que vivamos em plenitude essa palavra. Sarinho também mandou que a Esther e a Débora, as duas estão passando mal. Estão passando mal, não puderam vir. Me está entendendo? São essas coisas do coletivo, gente. Me está entendendo? Quando você fica, talvez pensando assim, o que o Dario está querendo? Isso, querido. Isso só. Me está entendendo? Como muitos filhos ligaram, certo? O tertuliano disse, pai, vamos fazer o culto na sua casa. E eu tinha 10 cadeiras lá e eu já as trouxe. Aí o Rogério ligou, olha, eu tenho umas banquetinhas aqui, será que eu las levo? Outras pessoas, olha, eu vou chegar um pouquinho mais cedo. Isso é corporativo. Não estamos pedindo outras coisas. Me está entendendo? Quando você vem e não traz, e você não traz, só um exemplo, e não traz 3 pãozinhos, mas passa na padaria e compra 10. Diz, eu como 3, mas estou levando para meus irmãos. As irmãs que fazem um bolo e trazem para todos. Não sei quem fez Carolina hoje, trouxe Carolina um monte. E eu gosto. E gosto de ficar aqui também. Então, se alguém trazer aqui, seria uma boa. Me está entendendo? Há essas pequenas coisas, querido. Não estamos pedindo nada, como eu disse o domingo passado. Estamos querendo que você se integre. Me está entendendo? Deus nos vai dar oportunidades de manifestar esse coletivo, esse amor, não esse egoísmo, certo? Na reforma da casa do Ricardo e a Célia, temos um ambiente de desenvolvimento ideal para manifestar o coletivo. Está entendendo? Nas missões, temos um ambiente ideal para manifestar o coletivo. Eu já ministrei isso para você. Não pense que seu aporte é pouco, o seu pouco com o meu pouco se transforma em muito. Que então não vai fazer diferença. Seu aporte faz uma grande diferença. Então, esse é o coletivo. Me faço entender nesta manhã? Sim. Nos preocuparmos com os outros. Nós somos muitos, queridos. Nós somos muitos. Por isso, não deixe isso só para a Cris ou os pastores desta casa. Não, você também pode ligar. Você também pode mandar uma mensagem. Você também pode perguntar, está tudo bem? É pensar no coletivo e não só em meu umbigo. Me está entendendo? Precisamos romper isso. De só estar preocupados conosco. Vamos orar por agradecer a Deus pela Renata, orar pela Mari, orar pelo Carlos, pela Esther, pela Débora. Alguém mais com relação à saúde? Meu pai. A Cida, certo? Vamos orar por ela. O Wagner também, amém? Vamos levantar um clamor. Se aproxime de Mari, alguns 2, 3, 4, 5. Extenda sua mão. Pelo Lourenço também, que está sendo submetido a alguns exames. Já estamos proclamando que o Senhor está no controle, certo? Às vezes os médicos, quando nossos filhos estão pequenininhos, eles potencializam certas coisas como preocupação e terminam nos preocupando também. Amém? Então o Lourenço, certo? A casa do Rogério, a Cida aqui, estenda sua mão, coloque a mão sobre eles, o Wagner que está aqui, certo? Senhor, nesta manhã te damos graças, Senhor, pelo que o Senhor agiu na Renata, Pai. Obrigado pelo que o Senhor está conduzindo, obrigado pelos meios, obrigado, Senhor, pelo que está acontecendo, Senhor. Senhor, queremos orar com gratidão, Senhor, mas também queremos orar por aqueles que não estão bem de saúde aqui. Queremos orar pela Cida. Senhor, não oramos por cura, oramos pela manifestação da saúde de Cristo que está nela. Que apareça, Senhor. Que apareça, Senhor. Tudo o que produz, Senhor, tensão, tudo o que produz desgaste, Senhor. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que o jugo do Senhor é suave e leve na vida da Cida. No nome poderoso de Jesus. Todo peso, Senhor, toda preocupação excessiva, Senhor, todo
não esse encosto espiritual, mas as pessoas que terminam encostando nela, Senhor, e sobrecarregando ela, Senhor. Nós queremos, Senhor, pedir ao Senhor intervenção nesta área, Senhor, para que a saúde de Cristo apareça nela, Senhor. Assim também sobre a Mari, Senhor. Senhor, oramos sobre a Mari, Senhor. Oramos, Senhor, por isso que se apresenta, por esse quadro, Senhor. Senhor, nós não tomamos, Senhor, como uma afronta, tomamos como um desafio. Senhor, não tomamos como um problema, tomamos como uma área de desenvolvimento para a expressão, Senhor, do coletivo, Pai. Chamamos a existência, a saúde do Senhor nela. Senhor, se é nervo, se é inflamação de veia, Senhor, se é má circulação, eu não sei, não sou médico, mas o Senhor conhece todas essas coisas. Então nós chamamos a existência a saúde do Senhor. Nós mandamos que aquela dor diminua, Senhor. Senhor, que traga alívio, Senhor. Que ela possa cumprir, Senhor, com seu trabalho, com suas responsabilidades no trabalho, como mãe, Senhor, de cuidar de sua casa, de cuidar dos filhos, Senhor. Senhor, oramos pelo Lourenço, Senhor. Oramos pelo Lourenço, Pai. Oramos pela casa do Rogério e da Josi. Levantamos um clamor em favor deles, Senhor. Senhor, continue cuidando do Lourenço, Senhor. Senhor, no ano passado para cá, Senhor, ele tem enfrentado alguns quadros que às vezes é normal como criança, Senhor. Mas nós não queremos tomar como normal, Senhor. Nós queremos declarar a saúde da vida do Lourenço. Sim, Senhor. A vida do Lourenço, assim como apresentamos ele um dia, Senhor, e declaramos que ele é do Senhor, nós continuamos declarando que ele pertence ao Senhor. E que ele está cuidando dele, está cuidando do Senhor, de seu desenvolvimento, Senhor, está cuidando de seu estado físico, emocional e espiritual, Senhor. Declaramos a saúde de Cristo nesta criança. Declaramos, Senhor, a confiança, Senhor, de seus pais no Senhor, e não só de seus pais, de nós também, Senhor. Oramos pelo Wagner, Senhor. Oramos pela sua saúde, Senhor. Em nome poderoso de Jesus, Senhor. Senhor, tudo aquilo que traz desgaste, Senhor, aquela área física, Senhor. Todo o que ocasiona preocupação, Senhor. Senhor, nós tiramos ele, Senhor, dessa mentalidade, muitas vezes não dele, mas que é exercida sobre ele, desse esse espírito de faraó, Senhor, que ele tem que rendir, que tem que dar seu melhor no trabalho, e isso às vezes, Senhor, traz um desgaste físico e emocional e psicológico na vida do Wagner, Senhor. Senhor, então queremos orar por ele, orar pela manifestação da saúde de Cristo, para que o Senhor também o alivie de todo o peso, Senhor, de toda a pressão, Senhor, que ele termina sofrendo e isso termina afetando a sua saúde física, Senhor. Oramos pela família do Carlinhos, pela Esther e a Débora, Senhor, qual seja a anomalia, se há dor de estômago, Senhor, se há virose, Senhor, eu não sei, Pai, mas intervenha. Obrigado porque o Carlos já está medicado, está melhor e o Senhor continuará cuidando dele, Senhor. Nos ajude, nos dê graça a participar uns para com os outros, Senhor. Oramos pelos que não puderam vir, Senhor. Não os julgamos, oramos por eles, Senhor. Oramos para que eles entendam, Senhor. Se não entendem, entendam o que precisam entender, Senhor, para que tomem as atitudes que precisam ter, Senhor. Senhor, eu recebi uma mensagem, não vou poder ir de novo, mas eu estou sentindo a falta. E eu disse, olha, sentir a falta não soluciona muita coisa, tem que tomar atitudes, meu filho. Então leva-nos a tomar atitudes, leva-nos a tomar atitudes em favor do particular, Senhor, e em favor do coletivo. O que nós oramos nesta manhã, acreditando que o Senhor é o nosso Deus, Senhor, e o Senhor não está fora, o Senhor não está distante, o Senhor está em nós, Senhor. Muito obrigado por este tempo e por este dia maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. No nome de Jesus. Amém.